Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos resolver o Extending Your Network do Pre-Security Room do TryEgme. Então, Task 1. Introduction to Port Forwarding. Então, Port Forwarding é algo essencial no que toca à conexão de aplicações e serviços à internet. Sem isto, as aplicações e serviços só estão disponíveis nos aparelhos que estão disponíveis dentro da mesma network. No exemplo em baixo, podemos ver que apenas estes dois aparelhos podem aceder ao web server no port 80, que é corrido através do IP 192.168.1.10. Portanto, só estes dois aparelhos é que podem aceder ao web server que passa neste port. Se o administrador quisesse que o site fosse acessível ao público, utilizando a internet, ele teria que implementar port forwarding, como no diagrama em baixo. Assim, a Network 2, portanto esta network, poderá aceder ao web server que corre na Network 1, ao web server que corre nesta network, utilizando um IP público da Network 1. E este IP público é o 82.62.51.70. Portanto, esta network, a Network 2, terá acesso ao website que corre no port público da Network 1. Este port público é este port aqui. E é também importante saber que o port forwarding é configurado no router de uma network. Então passemos às perguntas, ou à pergunta, que neste caso é: qual é o nome do aparelho que é utilizado para configurar port forwarding? Vimos mesmo agora que esse aparelho é o router. Task 2, Firewall 101. Então, os básicos da Firewall. Então, uma Firewall é um aparelho dentro de uma network que determina o que entra e o que sai. Um administrador pode configurar o que uma firewall deixa ou não entrar numa network com base em alguns fatores, que são os seguintes. 1. De onde vem o tráfego? Ou seja, a firewall foi configurada para aceitar ou não o tráfego de uma específica network. 2. Para onde vai o tráfego? Ou seja, a firewall foi configurada para aceitar ou rejeitar o tráfego destinado a uma network específica. 3. Para qual porte é o tráfego? Ou seja, a firewall foi configurada a aceitar ou rejeitar o tráfego destinado ao porte 80 apenas. Isto é um exemplo. 4. Qual é o protocolo que o tráfego está a utilizar? Ou seja, a firewall foi configurada para aceitar ou rejeitar tráfego que é UDP ou TCP, ou ambos. Para determinar as respostas a estas questões, a firewall faz uma inspeção aos packets que recebe. As firewalls podem ser categorizadas em 2 a 5 categorias. No entanto, vamos apenas falar nas duas principais, que são as seguintes. Stateful. Este tipo de firewall inspeciona toda a informação de uma conexão para determinar o comportamento de um aparelho. E 2. Stateless. Este tipo de firewall inspeciona packets individuais e determina se estes são aceitos ou não. Então passemos às perguntas, que são: primeira, a firewall operaciona em quais camadas do OSI Model? Então, a firewall operaciona na Layer 3, que é a Network, e Layer 4, Transporte. Segunda pergunta: qual categoria da firewall inspeciona toda a conexão? Como vimos aqui neste quadro em cima, é a Stateful. Terceira pergunta: qual categoria da firewall inspeciona packets individuais? Como vimos também aqui em cima, é a Stateless. Task 3. Practical Firewall. Então, você deve configurar corretamente a firewall para evitar que o dispositivo fique sobrecarregado para receber a flag. Então vamos ver o site. Aqui podemos verificar que o website que corresponde ao IP 203.0.110.1 está sob ataque. Eles dizem: rápido, adiciona algumas regras de firewall para evitar que o servidor seja destruído.
Os packets a vermelho são da máquina dos attackers. Então vamos começar a simulation. Então sabemos que os packets vêm deste IP, portanto temos que pôr a source como este IP e que vão para este IP, então temos que pôr destination com este IP. Como é através da web, é o porto 80 e fazemos drop. E como podem ver, os pacotes deixam de passar. E supostamente vamos receber a nossa flag. E aqui está a nossa flag. Então, Task 4, VPN Basics. Então, uma VPN ou Virtual Private Network é uma tecnologia que permite que aparelhos em networks separadas comuniquem uns com os outros através da internet de forma segura através da criação de um caminho dedicado a tal, também conhecido como tunnel. Os aparelhos conectados dentro do tunnel formam a sua própria private network. Alguns benefícios que a VPN oferece são: permite que networks em diferentes localizações geográficas sejam conectadas, oferece privacidade uma vez que os dados são encriptados e oferece anonimato. A tecnologia VPN melhorou ao longo dos anos. Vamos explorar algumas tecnologias VPN existentes abaixo. Então temos a PPP. Esta tecnologia é utilizada pelo PPTP para permitir a autenticação e fornecer criptografia de dados. As VPNs funcionam utilizando uma chave privada e um certificado público, semelhante ao SSH. Uma chave privada e um certificado devem corresponder para que a conexão seja possível. Então, tecnologia PPTP. Point-to-Point Tunneling Protocol é a tecnologia que permite que os dados do PPP viajem e saiam de uma rede. Depois temos o IPsec, também conhecido como Internet Protocol Security, e encripta dados utilizando a estrutura existente do IP. Passemos então às perguntas. Qual tecnologia VPN apenas encripta e fornece autenticação de dados? Portanto, nós vimos que esta aqui encripta e fornece a tal chave privada e o tal certificado público. Portanto, a resposta seria PPP. Segunda pergunta. Qual tecnologia VPN usa a estrutura IP? Como vimos há pouco, a que usa a estrutura IP é IPsec. Task 5. LAN Networking Devices. Então, nós já vimos isto no Room Intro to LAN e por isso vamos passar às perguntas. Por caso ainda não tenham visto este Room de baixo, deixo o link para o poderem ver. É importante e está lá toda a informação que é necessária. No entanto, vou responder na mesma as perguntas para vocês saberem. Então, pergunta 1. Qual é o verbo para a ação que um router realiza? Então, a ação é routing. Segunda pergunta. Quais são as duas camadas diferentes de switches? Então, as duas camadas diferentes de switches são Layer 2 e Layer 3. E passemos então ao caso prático. Então, nós temos um caso prático aqui e supostamente eles vão nos dizer os passos que nós temos que fazer para obter a flag. Então, o simulador analisará cada etapa que um pacote precisa de realizar para ir do ponto A ao B. E nós temos de tentar enviar um pacote TCP do computador 1 para o computador 3 para revelar a flag. Portanto, vamos então ao site. Temos que enviar o TCP packet do computador 1, já está, para o computador 3. O tipo de pacote é, como vimos agora mesmo, TCP e Send Packet. Supostamente, a seguir destes pacotes serem enviados, teremos a flag. E aqui temos a nossa flag. No
entanto, temos mais uma pergunta, que é quantas entradas handshake temos no nosso network log. Então, se forem aqui, podemos contar 1, 2, 3, 4 e 5 handshakes. E a resposta é 5.